Boa noite a todos. Hoje temos mais um momento de estudo bíblico. Espero que vocês possam estar aproveitando esses momentos, que possamos juntos aprender mais e se tornar cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Esse é o principal intuito do estudo bíblico. Não acumular conhecimento somente por acumular, mas aprender mais para ajustar nossa prática de vida e se tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Então, antes de começar, gostaria de fazer uma oração. Então feche seus olhos aí onde você está. Deus, agradecemos por esse momento, por essa oportunidade que temos em estudar a Tua Palavra e aprender mais de Ti. Agradecemos por ter essa liberdade, Deus, de ter acesso à Tua Palavra. Pedimos que o Senhor esteja conduzindo esse momento, que o Senhor esteja conosco, esteja nos ajudando, esteja abrindo o nosso entendimento para que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja nos falar, Deus. Agradecemos por isso e pedimos a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos continuar no capítulo 5 de 1 Coríntios. Vamos ler ali do versículo 6 até o versículo 8. Diz assim: Não é nada bom se orgulharem disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que levera toda a massa? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Então nós vemos que Paulo ele fez uma série de repreensões, contra essa igreja, contra a prática pecaminosa dessa igreja, ou seja, por causa da divisão, das facções, do orgulho, e agora no capítulo 5 por conta da imoralidade sexual. Então ele continua aqui, agora repreendendo essa questão, esse pecado. Ele repreende agora o orgulho. Muitas pessoas ali, nós vemos no versículo 6, que parece que se orgulhavam dessas práticas pecaminosas, se orgulhavam dessa vida pecaminosa. E isso não pode acontecer no meio cristão. Não é possível um cristão se orgulhar disso. É algo que deve nos preocupar, é algo que deve nos entristecer, quando o pecado ele é praticado por nós ou por um irmão. Não deve ser motivo de orgulho. O pecado aqui é comparado ao fermento. Ou seja, o fermento aqui ele tem uma conotação ruim. Nós temos um exemplo, uma massa de pão. Ela deve ser sem fermento, mas ela foi passando por um processo, ela começou a fermentar e ela está agora totalmente fermentada. Ou seja, ela perdeu o propósito que ela tinha, que era ser sem fermento, e agora ela está estragada. Então essa figura que Paulo ele traz aqui do fermento e da massa, ela nos diz para nós como igreja hoje que temos que cuidar com o pecado, porque o pecado ele pode fermentar, ele pode estragar toda a igreja. O fermento do pecado ele pode entrar na igreja e se ele não for combatido, ele vai chegar ao ponto de levedar, de fermentar, ou seja, estragar toda a massa, toda a igreja. Então é algo sério e é algo que nós precisamos tomar cuidado. Então Paulo aqui está justamente combatendo esse fermento do pecado. Ele está repreendendo esses irmãos que estão com a vida em pecado, com o intuito de purificar a igreja, para que toda a igreja não seja fermentada pelo pecado. Paulo começa então a repreender esses irmãos, chamando eles para que eles caiam em si e vejam a vida errada que eles estavam levando. Então precisamos cuidar para que o pecado não tome conta de toda a igreja. Temos que sempre cuidar com isso, tanto na nossa vida individual, quanto com a nossa vida na igreja. No versículo 7, vemos Paulo dizendo para que as pessoas ali se livrem desse fermento. Precisamos nos livrar do fermento do pecado. Assim como o pão sem fermento simboliza o ser liberto do Egito, o pão sem fermento, como nós vimos, ele é um dos símbolos que lembra o povo da sua saída do Egito. Então o povo foi retirado, foi liberto do Egito, e um desses símbolos é o pão sem fermento. Nós não fomos libertos do Egito, mas fomos libertos do pecado e da morte por meio de Jesus. E agora somos chamados a viver uma vida sem fermento, sem o fermento do pecado. Então essa vida sem fermento, livre do fermento, é a nova vida que nós temos em Cristo Jesus. É uma nova realidade de vida. A igreja deve ser pura e deve se afastar do pecado, deve cuidar para não cair numa vida, numa rotina de pecado.
Somos uma massa sem fermento, uma massa nova por meio daquilo que Cristo fez por nós. Então temos que viver desse modo. Nós somos massa sem fermento, somos pessoas sem o fermento do pecado por meio de Cristo Jesus. Não porque nós somos bons ou porque nunca falhamos e somos perfeitos, mas por meio de Jesus nós somos feitos pessoas livres disso e devemos viver dessa forma. E não como esses irmãos aqui que estavam vivendo em pecado, uma prática diária, cotidiana de pecado. Né? Temos que cuidar com isso. Somos livres, então não devemos voltar a nos submeter, a nos sujeitar à escravidão do pecado. É óbvio que nós pecamos algumas vezes, muitas vezes mais do que gostaríamos, né? Lutamos contra algumas dificuldades, contra algumas coisas, mas existe uma grande diferença entre você pecar uma vez ou outra, ou você viver uma vida em pecado em todas as áreas. Então temos que cuidar com isso, temos que fugir, lutar disso, lutar contra o pecado. Precisamos nos precaver, precisamos sempre estar alertas para que o pecado não estrague a nossa vida e não estrague a igreja. Então precisamos lembrar que somos novas criaturas, fomos regenerados em Cristo, fomos libertos do pecado e da morte e agora temos uma nova vida que deve ser vivida com essa plena liberdade, né, que ela nos possibilita. Então não se submeta e não se sujeite novamente à escravidão do pecado. Precisamos ser diferentes do povo de Israel, que nós vemos que eles, mesmo livres, libertos do Egito, muitas vezes reclamavam no deserto daquilo que tinham no Egito. Né? Então muitas vezes nós, mesmo depois de livres, libertos por meio de Jesus Cristo, ainda nos submetemos, ainda sentimos saudade de algumas práticas, de algumas coisas. Precisamos nos atentar quanto a isso, precisamos cuidar, precisamos nos afastar disso. Temos uma nova vida e agora precisamos caminhar nessa nova vida de maneira digna, de maneira correta, livres e não nos permitindo ser dominados novamente pelo pecado. Então precisamos cuidar disso, individualmente e como igreja. No versículo 8, nós vemos ali a nova Páscoa, né? Vemos Paulo falando sobre essa celebração, sobre essa questão. Então a Páscoa ela era celebrada pelos judeus todos os anos, mas agora os cristãos celebram a nova Páscoa constantemente, né? Com maior frequência, com intensidade. Nossa vida ela é baseada no sacrifício de Cristo. Então, constantemente nós nos lembramos aquilo que Ele nos fez, aquilo que nos proporciona, aquilo que Ele espera de nós. Então, não é uma vez no ano só. Né? Nós temos a ceia agora, que é, digamos, a Páscoa que eles tinham. Nós fazemos isso todo mês, né? Todo primeiro domingo. Mas se você lembra apenas o sacrifício de Jesus e aquilo que Ele fez por você, aquilo que nós precisamos fazer em resposta a isso, somente na ceia, é problemático, né? Então essa deve ser uma atitude constante, diária para nós. Devemos lembrar desse sacrifício, daquilo que Ele fez por nós e daquilo que nós devemos fazer em resposta diariamente, né? Essa é um dos pilares, é algo central na vida cristã. Precisamos então com frequência fazer isso. Assim como os judeus celebravam a Páscoa sem comer o fermento, nós devemos agora ter uma vida sem o fermento do pecado. Nós temos que ter uma vida que celebra essa nova Páscoa, essa nova vida que nos foi dada sem o fermento do pecado. Assim como eles não comiam pão com fermento, nós não devemos alimentar a nossa vida com o fermento do pecado. Precisamos cuidar com isso, precisamos estar sempre atentos com isso. Nós vivemos agora uma novidade de vida, uma vida nova, e precisamos viver uma vida não com perversidade e maldade, como o texto diz, mas uma vida cheia de sinceridade e verdade. Precisamos então cuidar com isso. Então o meu desejo para cada um de nós, para mim, para você, para nós como igreja, é que nós possamos viver uma vida longe do fermento do pecado. Uma vida nova, uma vida liberta, uma vida verdadeiramente liberta, livre de qualquer amarra, de qualquer coisa que nos prende ao passado, ao pecado. Precisamos então cuidar disso. Espero que você reflita particularmente, você não precisa se expor para mim ou para ninguém, mas reflita particularmente como você tem caminhado na sua vida cristã, se existe alguma prática, alguma coisa que tem te atrapalhado, que você deve parar. Então, nós devemos fazer isso constantemente, eu e você, refletir sobre a nossa vida
e estar constantemente lutando contra qualquer prática de pecado, qualquer coisa, para que assim nós possamos estar fazendo jus, fazendo algo que somos chamados a fazer, que é lutar contra esse pecado, usufruir dessa liberdade que Cristo nos deu. Então, que possamos viver como pessoas que verdadeiramente foram libertas, que possamos ter uma vida livres de todas essas amarras, de todo esse pecado que nos cerca, que nos tenta diariamente. Que possamos então nos atentar àquilo que Cristo fez, àquilo que Ele nos pede, àquilo que Ele nos proporciona. Que possamos ser pessoas que vivem essa liberdade plena que está disponível em Cristo. Que não venhamos a ser como esses irmãos estavam sendo, negligentes quanto a isso. Por mais que eles tinham Cristo, eles não andavam conforme aquilo que Cristo pedia, estavam longe, estavam numa vida de pecado, né? Então precisamos cuidar com isso. Cuide da sua vida, né? Precisamos cuidar, cada um de nós precisamos estar sempre atentos quanto a isso. Somos livres em Cristo Jesus. Isso não deve ser motivo para brincarmos com o pecado, mas um motivo que nos leva cada vez mais a cuidar quanto a isso e nos purificar como igreja, né? Como vida. Precisamos estar sempre cuidando dessa questão. Precisamos estar cada vez mais perto de Cristo Jesus. Então que você pense nisso e que Deus te abençoe. Qualquer dúvida também estamos dispostos a estar tirando essa dúvida. Podemos também discutir mais. Então que Deus abençoe você e que você possa estar refletindo sobre essa questão. Amém?